Já está na linha com a gente aqui ao vivo, né, direto da capital do estado, o governador Beto Richa. A gente tinha anunciado aqui a participação desde ontem, desde domingo, a gente estava aqui anunciando na programação que na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Paraná, nós teríamos nessa terça-feira, honrosamente aqui, a participação do governador Beto Richa, falando ao vivo para toda a região Vale do Ivaí e também para alguns municípios da região central do Paraná. Governador Beto Richa, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benimbal, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Nova Era. Um grande prazer estar conversando com você nesse momento. O prazer é nosso aqui, governador, até para a gente debater aqui algumas questões, né? O nosso objetivo aqui é que cada candidato possa expor aí, possa falar do seu plano de governo e o cidadão, a população, que possa tirar as suas conclusões. Então a primeira pergunta que eu faço, governador, como é que está, né, esse início de campanha da sua candidatura à reeleição? Eu estou muito animado, viu, Berimbau? Primeiro porque cumpro um grande mandato, estou cumprindo com as minhas obrigações, correspondendo às expectativas do povo que me elegeu, fazendo uma gestão democrática, com transparência, um novo jeito de governar, com respeito às pessoas, sem a truculência do passado, sem as agressões, mas garantindo importantes avanços com diálogo, com respeito, onde todos participam desse novo momento que atravessa o Estado. E os resultados estão aí. Nós vivemos hoje o maior ciclo industrial de toda a nossa história. Indústrias e empresas que vieram ao Paraná, graças a esse novo momento, aos programas de qualidade, à segurança jurídica que voltou ao Estado, muitas indústrias e empresas no interior, principalmente a agroindústria, as cooperativas crescendo, os investimentos em infraestrutura, enfim, em todas as áreas, os investimentos e os resultados são importantíssimos, que nos colocam nas primeiras posições em nível nacional. Isso, enfim, para o começo da campanha nós temos muito o que dizer dos bons resultados que o Paraná apresenta. Inclusive, confesso a você que esses dias me esforcei muito para analisar governos anteriores, não há parâmetros para comparar as realizações desses 3 anos e meio de governo com o que aconteceu anteriormente. A grande parceria com os municípios, investindo em obras para garantir qualidade de vida a todas as famílias que moram nas suas cidades, acontecem os investimentos. Então nós temos muito o que dizer do que aconteceu nesses 3 anos e meio. E temos boas e grandes propostas para o novo governo, para consolidar essas conquistas que juntos atingimos, para mais também garantir que o Paraná continue avançando e possamos garantir mais prosperidade a todo o nosso povo. Começo também feliz essa campanha pelo fato de ter montado aí uma grande coligação, uma grande aliança de partidos com 600 candidatos a deputado federal e estadual, ter um bom tempo de televisão para apresentar as nossas propostas, ter tido a felicidade de compor a chapa com a nossa candidata a vice-governadora, a Cida Borghetti. Todos o conhecem, em especial aí nesta região, o seu trabalho lá na Câmara dos Deputados, uma deputada atuante, combativa, que defende com muita propriedade e competência os direitos da mulher. Defende as políticas públicas de saúde, principalmente para as mulheres, e tem uma grande sensibilidade na área social. Então vai me ajudar muito na eleição e depois a governar o Estado e continuar com grandes programas que garantam vida melhor, em especial às famílias que mais precisam do poder público. Temos também ao nosso lado o candidato ao Senado, que todos conhecem, senador Álvaro Dias, que tem uma longa folha de serviços prestados ao Paraná e ao Brasil, um político de coragem, que aponta os erros e as mazelas, combate com determinação a corrupção e todas essas mazelas da política. Então, um político decente que merece o nosso respeito e vai ajudar muito nessa eleição. E o nosso candidato a presidente, que é o Aécio Neves, né, para colocar o Brasil no rumo certo, da decência, da ética, com grandes programas e uma gestão competente, como o Brasil precisa com muita urgência. Então esse é o nosso time, né? Então
estamos muito animados com o início dessa campanha. E essa última pesquisa aí, qual que é a leitura que o PSDB faz, onde, se a gente colocar os dois candidatos, a Dilma e o Aécio Neves, os dois, né, aparecem empatados. Qual que é a leitura que o PSDB está fazendo dessa pesquisa? Olha, recebemos essa pesquisa com muita alegria. Embora ninguém se ilude, a pesquisa apresenta o retrato do momento, né? A campanha ainda está esquentando, vai começar a despertar mais a atenção do eleitor com o início do horário eleitoral gratuito na televisão, onde vamos poder conhecer melhor a história de cada candidato, as propostas para governar o nosso país, mas a campanha nem bem começou, o Aécio já está empatado tecnicamente numa simulação de segundo turno. Então isso é extremamente motivador para nós que somos correligionários do Aécio Neves, e nunca tive dúvida disso. Até porque a hora que a população e os eleitores, em especial, estabelecerem a comparação do atual governo ou da candidata com o Aécio Neves, garanto a você, não há parâmetros para comparar. E pode analisar a história de vida de cada um, pode analisar o que cada um fez quando ocupou um determinado cargo público. O Aécio foi um grande governador de Minas Gerais. Foi avaliado em todas as pesquisas, ao longo de 8 anos de governo, o melhor governador do Brasil. Ele é adorado lá em Minas pelos mineiros, é um político decente e está conquistando aí a confiança dos brasileiros por onde passa. Porque quem conhece o Aécio Neves, além do seu carisma pessoal, o seu preparo, os seus discursos com muito conteúdo, abordando os temas que mais afligem a população brasileira, vai voltar a ética e a boa gestão neste país. Não podemos assistir calados à quebradeira de empresas públicas. Não podemos assistir calados à beira da falência da Petrobras, que é orgulho dos brasileiros. E hoje, segundo a imprensa mundial, é a empresa não financeira mais endividada do mundo. Quem vai pagar essa conta? Nós brasileiros, pela má gestão do governo federal. Então é mais do que urgente uma mudança na gestão deste país. E a mudança segura e competente está nas mãos do Aécio Neves. Agora, governador, na série de entrevistas que estamos fazendo aqui, eu falei com a Gleice, falei com o senador Requião, e eu não gosto de me prender lá nas outras entrevistas, até porque o meu objetivo aqui é que cada um possa expor o seu plano de governo. Mas eu não posso também me furtar em te dar o direito de resposta, até porque o senador Requião fez críticas apontando uma suposta falta de investimento na educação, na saúde, diz que o governo está engessado, e até críticas que vão para o lado pessoal. Pessoal, é o estilo dele, viu, Berimbau? Todos conhecem o estilo agressivo, desrespeitoso, é uma pessoa que não merece a nossa confiança. O que ele fala não se escreve. Ou ninguém se lembra da promessa enérgica que se ele fosse governador, o pedágio baixava ou acabava. Nem uma coisa nem outra. O povo está farto de ser enganado pelos políticos. E esse, em especial, é o maior enganador que já passou na política do Paraná e do Brasil. Tudo que ele fala não se escreve. Ele agride a todos. Mesmo os que estão ao seu lado hoje, que já foram adversários, as agressões eram fortíssimas, desrespeitosas. Então não dá para levar ele a sério. Na minha concepção, ele é uma verdadeira piada, que inclusive perdeu a graça. Ninguém mais dá bola para as barbaridades que ele fala. Eu quero que ele diga nessa campanha o que ele fez ou deixou de fazer pelo Paraná. Os prejuízos ao Paraná, Berimbau, são incalculáveis pelo período que esse senhor passou pelo governo. Foi um verdadeiro tsunami que provocou em todas as regiões uma devastação. Acabou com a agricultura, com aquela conversa ideológica de transgênicos, tirou a competitividade dos nossos produtos, encareceu a nossa produção. Os produtores tiveram que suportar esse governo que não defendia os interesses daqueles que trabalham, daqueles que produzem. Eu tirei o Porto, Berimbau, das páginas policiais. Exato. O irmão dele que administrava o Porto, ele teve a prisão decretada ou solicitada pelo Ministério Público Federal. O mesmo irmão que tem o caso da empregada que subtraiu no seu armário milhões de dólares. Da onde veio esse dinheiro? Isso sim ele deve explicações. Ou do seu outro irmão que estava na Secretaria de Educação e promoveu uma compra de TVs laranjas a preços caríssimos.
O deputado Rossoni, que fazia oposição, comprou a mesma televisão do mesmo modelo na Casas Bahia, uma única unidade, mais barato do que a compra em escala, com isenção de ICMS. Então ele gosta muito, ele é dissimulado, de fazer uma cortina de fumaça, porque não tem explicações para as barbaridades que ele fez no governo do Paraná. Então ele começa a agredir os seus adversários, para tentar, com a fala fácil, que ele é useiro e vezeiro em agredir as pessoas e tem facilidade em mentir e dissimular, coisa que nós não fazemos. Nesse aspecto, a disputa é desleal, porque ele não tem compromisso nenhum com a verdade, e eu não me afasto dos meus princípios e valores, até porque essa foi a formação que eu recebi dentro da minha casa, e todos sabem do que eu estou dizendo e conheceram o meu pai, José Richa, que foi uma pessoa honrada, decente, que dignificou o Paraná e todos os paranaenses em todos os cargos públicos que ocupou. Mas na educação está aí. Nós superamos os investimentos de 30%, chegamos a 33% de investimento na educação. Superamos o orçamento em 800 milhões de reais a mais investidos na educação por ano nesse estado. Aos professores, Berimbau, e faço questão que você, por favor, cheque essas informações que são oficiais. Aos professores eu dei 60% de aumento salarial. No governo dele, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o piso nacional. Eu dei mais de 50% de hora atividade aos professores. Ele também entrou com uma DIN. Eu garanti a tranquilidade de 35 mil professores que aguardavam há 10 anos o reconhecimento do curso da Visivale. Em 6 meses nós garantimos. Ele vetou a lei que veio da Assembleia. Pergunte aos professores e aos pais de alunos se os alimentos da merenda escolar melhoraram de qualidade. Pergunte aos prefeitos o que eles recebiam antes para cobrir gastos com transporte escolar e que recebem hoje. Recebiam, quando eu assumi o governo, a herança do governo anterior, 27 milhões de reais para o transporte escolar. Hoje, nós pagamos 92 milhões de reais, 4 vezes mais. Então não tem parâmetros para comparar o desgoverno de antes com os avanços hoje que o Paraná conhece a cada dia. Na saúde, ele disse que inaugurou 40 e poucos hospitais, foi meia dúzia, e todos com problemas, todos com restrições e notificações do Tribunal de Contas, projetos mal formulados. Não suportava a laje a carga de uma autoclave lá em Ponta Grossa. Não tinha como colocar o gás, porque o compartimento não suportava. Tinha salas que não passava a maca na sala de cirurgia. Tudo isso está no Tribunal de Contas. Por exemplo, em Francisco Beltrão, o Hospital Regional Walter Pecuá, eu tive que contratar, logo que assumi, 530 e poucos profissionais de saúde. Tudo isso é um registro oficial, são dados oficiais. Pergunte aos hospitais públicos e filantrópicos, Santas Casas, hospitais do câncer, o atendimento que tinham antes não existia. E hoje nós estamos apoiando com investimentos para custeio, para mais obras nesses hospitais. Enfim, temos aí relatos e provas consistentes de que neste governo a população é respeitada. Tanto é que colocamos inclusive helicópteros para ajudar no resgate de pessoas em situação de urgência ou emergência na área de saúde. Isso nunca existiu no Paraná. Mais de 1.000 transportes de pessoas foi realizado por este helicóptero. Temos helicópteros em boa parte do Paraná que cobre todo o território paranaense. E também, além de pessoas, esses helicópteros transportam órgãos a serem transplantados. Tanto é que o Paraná saltou do 10º para o 3º lugar no transplante de órgãos. Enfim, hoje os avanços são consideráveis. Em habitação, por exemplo, Berimbau, nesses 3 anos e meio de governo, nós temos casas em construção ou já entregues nos 399 municípios do estado. Nós estamos hoje com cerca de 70 mil casas em 3 anos e meio. Sabe quanto foi feito em 8 anos? 18 mil casas. Não tem parâmetros para comparar em nenhum lugar. Industrialização não precisamos nem falar. Indústrias foram embora do Paraná pelo desgoverno, pelos maus tratos, pela falta de segurança jurídica. A agricultura está aí. Patrulhas do campo, por exemplo, uma grande conquista. Já chegamos ao marco, Berimbau, de 2.500 quilômetros de estradas rurais recuperadas. Antes não existia patrulha, pouquíssimas, e todas elas com os equipamentos sucateados. Pergunte aos agricultores, aos prefeitos,
dos municípios onde essas patrulhas já passaram. Enfim, qualquer área. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Eu tenho hoje orgulho do governo democrático e realizador que temos hoje no Paraná. Isso é só o começo, Berimbau. O melhor ainda está por vir. Por quê? Boa parte desse governo eu me dediquei a sanear as finanças do Paraná. Eu peguei um estado praticamente quebrado. Cito aqui, e também são dados oficiais, quase 4 bilhões de reais em dívidas que eu herdei do governo anterior. Pazep, esse governador falastrão, que gosta de agredir, me deixou a dívida de 1 bilhão de reais de Pazep que ele não pagou. Estou parcelando e pagando agora. Água, luz e telefone foram 100 milhões de reais que ele não pagou. E por falar em professores, a APP Sindicato sabe muito bem. Ele me deixou 2 anos de dívida, de progressões e promoções de professores que ele não pagou, que ele não honrou o compromisso. E nós honramos os 4 anos do nosso governo e além de 2 anos do governo anterior. Só dessas progressões são 70 milhões de reais de dívida que ele me deixou. Enfim, não tem como comparar e acho que nem vale a pena perder tempo olhando para o passado que não deixa saudades. Vamos olhar para o futuro da nossa gente e garantir cada vez mais avanço para uma vida mais próspera. Governador, eu queria agradecer aqui a audiência aqui de uma das grandes lideranças que nós temos aqui na região Vale do Ivaí, que é o ex-prefeito de Cruz Maltina, Maurício Bueno, o prefeito Carlos Gil, lá de Ivaiporã. E nós estamos falando aqui para todos os municípios da região Vale do Ivaí. Nós temos 26 prefeitos e 25 assinaram um documento, né, oferecendo aí um apoio ao governo do estado do Paraná. Como é que o governo Beto Richa interpreta isso? Eu interpreto como um reconhecimento pelo trabalho que realizamos nos municípios paranaenses. Os próprios prefeitos são testemunhas do que acontecia antes. Eram humilhados por um governo truculento e um governo opressor. Não existia investimentos nos municípios. Tira o seu termômetro aí, Berimbau. Pergunta aos prefeitos o volume de obras que tem hoje no seu município e como é que era antes. Por esta razão é que os prefeitos apoiam a nossa reeleição, para não perder esta oportunidade, desta grande parceria de respeito e de trabalho em favor da nossa gente. Isso não acontecia antes, não. Eu tenho hoje prefeitos do PT que elogiam os bons tratos do nosso governo, a cordialidade. Por quê, Berimbau? O tempo da agressão, da truculência ficou no passado. Hoje nós não queremos isso. Eu nunca vou deixar, Berimbau, que eventuais divergências político-partidárias se sobrepõe ao interesse público, como acontecia antes. Antes não se investia em município cujo prefeito não fosse aliado, não fosse do mesmo partido do governador. Isso é uma barbaridade. Por quê? O governador não investia no município para causar desgaste político ao prefeito não tendo obras. Mas quem paga a conta mais cara dessa briga? É o povo, que não tem culpa se um não se dá com o outro. O povo merece e exige respeito dos seus representantes políticos. E nós tratamos a todos com o devido respeito que merece. E essa união de forças do prefeito com o governador produz resultados que garantem obras e investimentos para uma vida melhor de todos. Por isso que os prefeitos nos apoiam hoje. Governador, a gente sabe que essa questão de segurança pública, por mais que a gente investir, né, a população sempre vai cobrar por mais investimento. A gente já observou aqui na região, cidades pequenas como Godoy Moreira, Borrazópolis, né, são cidades pequenas que ganharam viaturas modernas, como por exemplo Pajero. A gente observa ainda a questão do efetivo, que falta um pouco de efetivo. Essa é uma proposta para esse governo ainda, ou deve acontecer num segundo mandato? Está acontecendo sistematicamente. Eu herdei um estado, Berimbau, também é um número oficial, com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil. Esse falastrão que deu a entrevista agredindo a todos, como é o estilo dele, metralhadora giratória, ele assumiu o governo lá em 2007 com 17 mil policiais militares. Ele me entregou o governo com 16 mil policiais militares, 1.000 a menos. Ele me entregou com o mesmo efetivo de 30 anos atrás, da época que o meu pai foi governador desse estado. E não é possível uma situação como essa, um completo descaso com a segurança dos paranaenses. Não é sem razão, portanto, que a criminalidade, a violência, as drogas aumentaram tanto no estado do Paraná. Sabe o que eu fiz?
a maior contratação de policiais da história. Fecha esses 4 anos de governo com 10 mil policiais contratados. Temos aí cerca de 2 ou 3 mil que estão em formação para agora, em setembro, estarem habilitados para ir às ruas, fortalecer o policiamento em todo o estado do Paraná. Eu adquiri, Berimbau, 1.400 viaturas novas para a Polícia Militar e Civil. O salário dos policiais é dos maiores do Brasil, que eu concedi. Tanto é que há 1 ano e meio ou 2, fizemos um concurso público para a contratação de mais policiais. Sabe o que aconteceu? Foi o maior concurso público da história do Paraná. Público ou privado. 124 mil inscritos, de várias partes do Brasil, inclusive, que vieram para cá, pela atração do bom salário que o governo oferece hoje. Delegado de polícia, estamos colocando em todas as comarcas do Paraná. Nós vamos cumprir a lei, porque há mais de 20 anos não se cumpria a lei no estado, que determina que toda comarca, sede de comarca, tenha pelo menos um delegado. E nós vamos colocar em todas as comarcas do Paraná um delegado de polícia, diante da contratação que fizemos de mais investigadores, delegados e papiloscopistas e escrivães. Então, fortalecendo todos os quadros da Polícia Civil e Militar do estado do Paraná. Operações policiais que acontecem sistematicamente, o fundo rotativo de policiais para as pequenas despesas nas suas delegacias e nos seus quartéis, para agilizar os investimentos necessários, operações, um grande número de criminosos detidos. Nós cumprimos mais de 70 mil mandados de prisão e um grande volume de drogas apreendidas, além do batalhão de fronteira, para cuidar das nossas fronteiras internacionais, que é a grande porta de entrada da arma pesada, da munição e das drogas para o resto do país. E conseguimos, em resumo, uma grande redução da criminalidade e do número de homicídios. Mas muito mais nós vamos fazer ainda. Chegamos em média aí a 30% em todas as regiões da redução do número de homicídios. Governador, eu sei que a tua agenda aí é corrida, só está chegando aqui algumas perguntas, uma delas é da PR-445, que liga a região de Mauá até Londrina. Como é que está a perspectiva de duplicação daquela rodovia? Bom, ao contrário do que se prometeu antes e não se cumpriu, o povo foi enganado, pedágio baixo acaba, nem uma coisa nem outra, nós retomamos os investimentos nessas rodovias concessionadas, né, concedidas, em todas as regiões do estado do Paraná. E uma que vai beneficiar muito esta região, além de o contorno rodoviário de Mandaguari, a duplicação de Jandaia do Sul a Apucarana. Lá no oeste já é uma realidade, já foi inaugurada há mais de 1 ano por mim, Medianeira Matelândia, muitos acidentes com vítimas fatais, e no governo anterior já era para ter acontecido essa obra, ela foi suprimida do contrato para não deixar que na época da eleição a tarifa de pedágio majorasse. Então, mais uma enganação à população, e muitos pagaram com as suas vidas. É uma demagogia do governo anterior. Enfim, todas as regiões. Mas uma das principais obras que já começaram neste anel de integração das rodovias concessionadas é a duplicação da rodovia do Café, saindo aqui de Ponta Grossa até a cidade de Apucarana. E eu sei que agora tem uma demanda por esse trecho, de Mauá até a cidade de Londrina, visto que já estamos para inaugurar, em outubro, a duplicação da 445 no perímetro urbano da cidade de Londrina. São 17 quilômetros com 15 trincheiras e viadutos, uma obra bancada todo pelo governo do estado de 100 milhões de reais. Então hoje existe a demanda por essa duplicação, para que daqui a alguns anos possa se sair lá do norte, lá de Londrina, até Curitiba, até o litoral ou Paranaguá, todo esse trajeto em pista dupla. E nós vamos fazer também, é o compromisso para o próximo período de governo, cobrir esse pequeno trecho que falta ali de Mauá até a cidade de Londrina. Só que no nosso governo as coisas acontecem. Aqui não tem conversa fiada, aqui não tem enganação ao nosso povo. Aqui tem um governo democrático que respeita a sua população. Ontem eu estava em Vaiporã, governador, vi um funcionário da Sanepar, né, indo de casa em casa e vendo se alguma pessoa ali se enquadrava naquele programa Tarifa Social da Sanepar. Isso significa que a postura dessas empresas, como a Copel, como a Sanepar, vão continuar também pelo social?
Sem dúvida alguma, Berimbau. Você se lembra que na campanha de 2010, adversários maldosos, tentando me desqualificar, diziam que eu ia privatizar essas empresas públicas, lembra-se? E eu disse que iria fortalecê-las e elas seriam importantes para o novo momento de desenvolvimento econômico e social vigorosos do Estado do Paraná. E isso hoje é uma realidade. Cito aqui a você. A Sanepar, nesses 3 anos e meio de governo, bate um recorde histórico em investimentos. Saneamento para toda a nossa população. Investimentos pesadíssimos em municípios paranaenses. Está investindo 3 bilhões de reais. A Copel passou de 5 bilhões de reais de investimentos por todo o estado do Paraná e até em outros estados, para fortalecê-la e para fazer com que a Sanepar tenha ainda mais condições de investir em território paranaense. Então, nós ampliamos a tarifa social da água, nós ampliamos também a isenção às famílias de baixo consumo de energia, até 100 kW no governo anterior, ampliamos para 120 kW a isenção de pagamento de luz para as famílias de baixa renda e com consumo até 120 kW. Ou seja, beneficiando a população de baixa renda do estado do Paraná, chegando aí a 220 mil pessoas ou 1.000 famílias beneficiadas pela isenção da tarifa de luz. Enfim, estamos cumprindo com a nossa obrigação e são empresas que participam ativamente do progresso do Paraná. Além da Compagás, Berimbau. A Compagás, no governo anterior, não existia praticamente. Era uma empresa que muitas pessoas achavam que era simplesmente para envasar botijão de gás. E hoje, a Compagás está fechando esse ano com um faturamento de 2 bilhões de reais. Uma empresa dos paranaenses. Se valorizou, está investindo nas regiões, levando a canalização de gás, preparando o Paraná para um desenvolvimento com a industrialização cada vez mais forte e a infraestrutura necessária para a atração dessas indústrias para o interior do estado. Governador, queria agradecer muito aqui pela gentileza da entrevista, deixar aqui, né, o espaço para as observações finais. Todos aqui que eu entrevisto, eu pergunto por que ser candidato ao governo do estado do Paraná. Acho que essa pergunta, em parte, que o governador já respondeu, mas eu encerro então com essa pergunta. Por que a sua candidatura à reeleição ao governo do Paraná? Olha, Berimbau, porque, primeiro que eu não tenho vaidade pessoal, nunca tive necessidade de ostentar cargos, títulos ou posições. Eu estou na política para servir, para ajudar o nosso estado a crescer, para ajudar o nosso povo que tem uma vida mais feliz e mais próspera, e por onde passo, graças a Deus, temos conseguido deixar uma marca de realizações com decência. As nossas administrações, a minha passagem pela Assembleia, pela Prefeitura de Curitiba, 2 mandatos, agora pelo governo, não tem um único escândalo, uma única denúncia de corrupção ou desvio de conduta, até porque todos me conhecem, sou intolerante com corrupção e desvio de conduta daqueles que compõem a minha equipe de governo. Nós aplicamos os recursos do sagrado dinheiro do contribuinte com muita responsabilidade e absoluto rigor. Então eu quero ser candidato à reeleição para consolidar as mudanças que implantamos no início do nosso governo, para não deixar que se percam realizações e resultados que o Brasil inteiro reconhece hoje o que acontece no estado do Paraná, em que pese o início do mandato ser dedicado boa parte a sanear as finanças do Paraná que estavam combalidas e a resgatar a confiança com o setor produtivo, que não acreditava mais no Paraná pelos maus tratos do governo. Muitas indústrias e empresas foram embora e nós estamos atraindo hoje que o Paraná vive o maior ciclo industrial de toda a sua história. Então, peço aos paranaenses, assim como sempre confiaram em mim e na minha família, continuem confiando, porque a nossa dedicação absoluta é promover o bem-estar de todo o nosso povo. Governador, obrigado aqui pela gentileza da entrevista e passando aqui pela região Vale do Ivaí, estamos aqui sempre de portas abertas, tá, governador? Eu que agradeço, Berimbau, um forte abraço a você, toda a equipe da Nova Era e todos os nossos amigos ouvintes. Um abração. Obrigado. Daí a participação aqui ao vivo, direto da capital do estado, do governador Beto Richa, falando com a gente, falando aqui na nossa programação. É uma série de entrevistas que nós fizemos com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Falamos com o Gleice, falamos com o Requião e hoje estamos falando com o governador do estado, que é a maior autoridade, né, da política
paranaense e mostrando aqui a credibilidade do jornalismo aqui da Rádio Nova Era, falando aqui para toda a região Vale do Ivaí, região central, né, região norte do Paraná, nessa entrevista especial. Como nós já dissemos aqui, o objetivo dessas entrevistas é fazer com que o cidadão, né, possa ouvir a opinião de cada um. Quem acompanha a nossa programação já ouviu a Grace, já ouviu o senador Requião, agora está ouvindo o governador Beto Richa. Você pode ouvir o projeto, a proposta, né, o que cada um tem a dizer, e você é que vai tirar as suas conclusões. Mas é a Rádio Nova Era, jornalismo sério, sempre, né, destacando aqui esses fatos da política, aquelas informações que mexem com o seu dia a dia e fazendo diferença na sua vida.